Oi gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. O Ministério Justiça e Poder foi criado por Deus para levar o ensino cristão à sua igreja e a pessoas em todas as partes do mundo. Se você quer conhecer mais sobre o nosso ministério, acesse o site que aparece aí na sua tela e continue nos assistindo aqui no nosso canal. Vamos à pergunta de hoje. Natanael era um dos discípulos de João que foram seguir a Jesus. Por que o nome dele não aparece entre os 12? Tá, nós temos duas perguntas aí. A primeira, não. Natanael não era um dos discípulos de João que foram seguir a Jesus. A gente sabe com certeza que André era um desses discípulos. O outro, alguns sugerem Filipe, eu mesmo acho que foi Filipe, ou algum dos outros. Mas não era Natanael. Natanael foi encontrado por Filipe depois que Filipe já estava seguindo Jesus. E Filipe conhecia Natanael. E ele teve aquela conversa que eles tiveram lá no início do livro de João, né, que Filipe chama Natanael e Natanael pergunta, né, Filipe fala, nós achamos o Messias, e Natanael vai perguntar, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe usa talvez a principal frase do evangelismo, pessoal, vem e vê. Você tem dúvida? Você não acredita? Vem e vê. E aí, quando Natanael chega até Jesus, Jesus então fala com ele, eis um israelita no qual não adolo. E aí Natanael pergunta, mas de onde você me conhece, né? E ele fala, eu te vi debaixo da árvore, antes de Filipe te chamar. E aí Natanael passa a crer em Jesus. Tá, onde nós vamos encontrar Natanael de novo? Já depois da ressurreição de Jesus, quando João vai relatar um fato em que 7 dos discípulos estavam pescando e Jesus aparece de novo na praia e chama e grita para eles lançarem a rede do outro lado, eles lançam a rede do outro lado, a rede pega muito peixe e aí Pedro se lança no mar e Natanael estava ali entre os 7. Então, a primeira pergunta, Natanael não era um dos discípulos de João que passaram a seguir Jesus, um dos dois, lá que a gente vê lá no início. Certamente André era um e Filipe provavelmente era o outro. Se Natanael era também discípulo de João, é possível, ele conhecia Filipe, mas não é daqueles dois discípulos de João que deixam e passam a seguir Jesus, lá no início do Evangelho de João. Tá, os outros evangelhos não citam o nome Natanael. Nenhum dos outros evangelhos. A gente sabe que ele está andando com Jesus já no início, porque já no primeiro milagre que é feito lá na cidade de Natanael, em Caná da Galileia, naquele primeiro milagre, Natanael estava com eles, e depois da ressurreição, Natanael também aparece ali de novo. Mas a gente sabe também que alguns dos que seguiram Jesus, durante todo o ministério terreno, não eram dos 12. Só a gente vê, por exemplo, quando lá em Atos vão escolher um apóstolo para o lugar de Judas, que vão sortear, aí a sorte cai sobre Matias, mas se nós formos ver ali, a condição para ser apóstolo, que é uma condição que existe até hoje, né, é ter sido alguém que tenha andado com Jesus, né, que tenha tido um chamado específico de Jesus, tenha visto Jesus ressuscitado.
E naquele caso ali específico, alguém que tenha andado durante todo o ministério terreno. E Matias andou e não era dos 12, ele passou a ser dos 12. A segunda proposição, que é a que eu acredito, né, e que foi defendida, por exemplo, num disco que chamava Eram 12, chama, né, o disco ainda existe, era um disco de vinil, do Guilherme Kerr e amigos, e esse disco chamava Eram 12, há uma defesa de que Natanael e Bartolomeu sejam a mesma pessoa. Isso é plausível? Sim. Por quê? Porque o nome Bartolomeu não era um nome. Significa filho Bartolomeu. Filho de Ptolomeu. Então, é plenamente possível que o nome de Natanael fosse Natanael Bartolomeu. Ou Natanael, filho de Ptolomeu. Porque naquele tempo não se usava sobrenome. Então, ao se referir a uma pessoa, você usava o nome e filho de alguém, ou o nome e a cidade de onde aquela pessoa vinha. Então, no caso, por exemplo, a gente vê, por exemplo, no caso de Pedro, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. O cego Bartimeu, ou cego filho de Timeu. E aí é bem possível que Natanael seja o Bartolomeu, que aí sim faz parte dos 12. E aí, no caso, o nome completo seria Natanael Bartolomeu, Natanael filho de Ptolomeu. Então, a gente pode fechar a questão que Natanael era um dos 12? A Bíblia não faz isso. Mas é muito provável que ele seja um dos 12 e que entre os 12 nos evangelhos sinóticos, quando são chamados 12 apóstolos, ele seja chamado de Bartolomeu, ou pelo nome do seu pai. O nome completo, então, Natanael Bartolomeu. Ficamos aqui por hoje. Semana que vem estaremos de volta. Se você tem gostado dos nossos vídeos, deixe aí seu like, compartilhe os nossos vídeos, fale do nosso canal com outras pessoas, divulgue o nosso trabalho para que nosso ensino possa chegar ao maior número de pessoas. Se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida em relação às escrituras, na sua leitura, no seu estudo diário, na discussão da sua célula, alguma dúvida que foi levantada, envie-nos essa dúvida pelo e-mail que aparece aí na sua tela ou através dos comentários do canal, e nós estaremos respondendo aqui. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.